apresentação do trabalho do projeto integrador do grupo 1, né, do Polo de Franca, sob orientação da tutora Thaisa Miola. Né. O título do trabalho é A Organização de Estrutura Logística de E-Commerce, e os participantes são Marcos Lázaro, Michel Marques, Otávio Calegari, Silvio José e Wellington Rodrigues. O nosso trabalho ele tem como ponto de referência uma loja de e-commerce, né, localizada na cidade de Franca, a qual trabalha com o comércio de ferramentas, né, em geral, e a loja já possui, né, um procedimento de vendas já físicas também. Ela possui tanto uma loja física quanto uma loja virtual. Então, partindo desse processo, nós, nesse primeiro momento, né, do nosso protótipo, nós realizamos um levantamento teórico sobre o que significa o conceito de logística, sobre o supply chain, né, cadeia de suprimentos, e o conceito de e-commerce. E a partir daí nós realizamos um estudo de caso por meio de uma entrevista com o proprietário da loja em si, né, o nome da loja Palácio das Ferramentas, e baseado nesse processo que nos foi proposto para esse semestre, nós realizamos uma análise de dados a partir dessa entrevista, a partir do que nós visualizamos na empresa, e nós lançamos uma proposta de protótipo para a empresa em questão. Então, nesse primeiro momento, segundo o Council of Logistics Management, em 2001, logística é o processo de planejar, implementar e controlar eficientemente o fluxo e armazenagem de matérias-primas, estoque durante a produção e produtos acabados, assim como as informações relacionadas a estas atividades, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender aos requisitos do cliente. Ou seja, quando se pensa no conceito de logística, você tem que pensar num processo de inovação dentro de um determinado segmento, desde a matéria-prima que você utiliza para produzir um determinado bem até esse produto final chegar ao consumidor. E esse processo nós precisamos analisá-lo, qual é o caminho mais rápido para que a matéria-prima chegue até a fábrica e a fábrica possa produzir de forma adequada este produto, né, que esse produto chegue o mais rápido possível ao consumidor final, ou no caso o consumidor intermediário. Então, partindo dessa ideia, a logística ela já é um conceito que já existia no períodos militares, né? Qual é a melhor forma de você alocar material bélico, alimentação e tropas dentro de um determinado espaço de guerra. E partindo dessa ideia da logística, ela veio a calhar também para o setor de administração, né? Partindo da ideia de que quais são os mecanismos necessários, quais são os conceitos de inovação que a empresa precisa criar para que ela tenha maior rentabilidade. Ou seja, dentro do conceito da engenharia, partindo da ideia de inovação, nós precisamos estabelecer um processo que otimize toda a funcionalidade da empresa. E quando se fala em um supply chain, né, ou uma cadeia de suprimentos, ela vem com o intuito de otimizar ainda mais esse processo de logística existente dentro de uma empresa, a partir do segmento no qual cada uma se aplica. No caso, o conceito geral apresentado por Lev, Kaminsky e Sinclair é que a gestão de cadeia de suprimentos é o conjunto de abordagens que integra com eficiência, que é um ponto em questão, fornecedores, fabricantes, depósitos e pontos comerciais, de forma que a mercadoria é produzida e distribuída nas qualidades corretas, aos pontos de entregas e nos prazos corretos, com o objetivo de minimizar os custos totais do sistema, sem deixar de atender às exigências em termos de nível de serviço. Ou seja, o que vem ser a cadeia de suprimentos? Ela é uma ferramenta importante para a engenharia, porque ela traz para nós mecanismos que agilizem o processo e tragam maior rentabilidade, ou seja, tragam inovações para maximizar a produção de determinados produtos, né, para que a satisfação do cliente seja realmente efetiva.
O objetivo principal é trabalhar com a empresa Palácio das Ferramentas, que é uma empresa que se localiza na cidade de Franca, e ela possui duas sedes, né? Uma seria a loja física, e a outra loja, ela atende, além da parte física, ela também atende toda a parte do e-commerce, ou seja, além da venda real que ela faz na cidade de Franca, ela também atende boa parte do Brasil, né? Não só o estado de São Paulo, mas num raio de 700 quilômetros, ela atende perfeitamente com a venda do material a qual ela se dispõe, as ferramentas e peças necessárias para os mais variados segmentos. E a partir desse processo, né, nós fomos realizar uma análise dessa empresa. O que nós podemos fazer para otimizar este processo? Só que no primeiro momento nós realizamos alguns questionamentos, nós problematizamos, né, a partir do conhecimento prévio dessa empresa. Então, o nosso problema inicial é tentar compreender a estrutura organizacional interna da loja virtual. Como que funciona esse processo da loja virtual? Também analisar qual que é a disponibilidade e lida, né, e como ela lida, como a empresa lida com os métodos de escoamento dos pedidos. Né, o que ela pode fazer? Ela já tem vários mecanismos de otimização, mas o que nós podemos fazer para inovar e melhorar cada vez mais este processo? Então, partindo dessa ideia, os nossos objetivos gerais seriam de desenvolver uma gama de implementações que vão adequar as necessidades do e-commerce para com os fornecedores e clientes finais, e os objetivos específicos seriam a estrutura organizacional, compreender melhor os processos internos, bem como o sistema de gestão, né, e também analisar a gestão e armazenamento de estoque. Tentar compreender, será que o estoque que eles possuem hoje, dentro do espaço físico, ele é adequado para a demanda que eles possuem? Então, partindo dessa ideia, a nossa metodologia, ela partir de uma pesquisa conceitual, o levantamento de dados da e-commerce, levantamento de todos os dados, levantamento de vendas, tudo o que acontece dentro dessa e-commerce, né, quantos funcionários, qual que é o processo de logística existente hoje na empresa, a entrevista com o supervisor de área, ele que é a pessoa que está à frente de todo esse processo, e a partir daí nós realizamos o levantamento de hipóteses de como, né, podemos inovar, né, como nós podemos melhorar, né, todo esse processo. O grupo em si analisou que a empresa ela tem algumas dificuldades de logística, né, de entrega dos materiais, relacionado à questão do transporte utilizado. Algumas coisas podem ser facilmente entregues pelo correio e outras atividades elas podem ser entregues por meio de transportadoras. Só que pela questão da localização da cidade de Franca, nem sempre isso é viável em um primeiro momento. Então o protótipo ele baseia-se na implementação de um centro de distribuição em uma cidade melhor localizada, o qual possa oferecer uma maior estruturação física do estoque de materiais, uma posição logística favorável tanto para o recebimento de fornecedores e distribuição para os consumidores finais e, consequentemente, uma maior competitividade entre os terceiros que realizam o despacho dos materiais. Porque, no caso, qual a entrega desse material, né, dentro de uma empresa que consiga entregar num tempo menor, isso acarreta, né, um ganho na confiança diante do cliente. Outra vertente do protótipo leva em consideração uma otimização do fluxo do processo de logística interna e uma automação dos processos de sistemas logísticos. Uma das dificuldades encontradas na análise do nosso protótipo é a questão da não integração de um sistema operacional que integre todas as etapas de produção das notas fiscais, da emissão das notas fiscais e todo o acompanhamento logístico, né, de entrada e saída de materiais. Para concluir, indica-se a viabilidade de substituição dos sistemas de informações atuais por um sistema que realize completa integração entre os processos, dando maior agilidade ao fluxo, que no caso que nós estamos propondo é o programa ERP da empresa TOTUS, né, que consegue integrar todas as etapas da logística da empresa dentro desse e-commerce em um único sistema, o que facilita bastante o trabalho da empresa. Ao invés de trabalhar com vários sistemas individualizados,
integrar todo o processo em um único sistema. Para concluir, diante de toda a problemática apresentada na empresa, indica-se a substituição dos sistemas de informação atual por um sistema que realize completa integração entre os processos, dando maior agilidade no fluxo. Partindo dessa ideia, o protótipo em si, ele tem como objetivo otimizar o trabalho de logística. Quais são as dificuldades encontradas em primeiro momento? Dentro da cidade de Franca não existem empresas de transporte em grande quantidade para que nós possamos brigar por preço. Não existe eu falo nós, né, é o que o grupo, né, analisou a partir do que foi pesquisado sobre a empresa. Nós não encontramos, né, empresas de transporte lançassem um menor preço para a loja Palácio das Ferramentas. Então estando em Ribeirão Preto, você tem uma maior competitividade, você tem como pesquisar melhor os preços. Uma outra questão também é que Ribeirão Preto é uma cidade bem vista como cidade central aqui para a nossa região. É uma cidade na qual você consegue ter uma maior demanda de produção, né, de entrega dos produtos, e você tem mais opções de transportadoras, né? E a questão das rodovias utilizadas aqui na cidade de Ribeirão Preto, né? Nós temos a rodovia Anhanguera, nós temos as rodovias que ligam a cidade de Minas Gerais, a cidade de Goiás, que são regiões nas quais a empresa em si ela atende uma demanda muito grande, ela tem uma demanda muito grande de clientes. E isso contribui cada vez mais com o crescimento da empresa. A responsabilidade que a empresa tem já dentro do mercado, ela já existe um determinado período, né, e quando ela se lança no e-commerce, percebe-se que ela tem sim o respaldo necessário para essa implementação. Agora, o objetivo central de imediato, né, é tentar otimizar esse processo logístico, implementando um centro de distribuição em Ribeirão Preto. Existem maiores opções de empresas de transporte para a entrega dos materiais, entrega dos produtos direto no centro de distribuição de Ribeirão Preto, que é o polo que concentra todas as encomendas da nossa região, no caso Franca. Ela manda todas as suas correspondências para Ribeirão Preto e ali acontece a distribuição, né? E a questão das rodovias, né? Nós temos a questão do aeroporto Leite Lopes, que está em processo de otimização, né? Passaria não apenas de um aeroporto para passageiros, mas também para cargas também, o que otimizaria e muito a entrega dos produtos em grande quantidade. Então você ganharia em tempo, né? Tempo e qualidade do serviço. E assim, o serviço de televendas, né? O pós-venda realizado, nós teríamos a expectativa que tem uma devolutiva cada vez melhor desse serviço. E partindo dessa ideia, nós temos esse projeto, né, esse protótipo de otimização da e-commerce Palácio das Ferramentas. E com isso, né, melhorar, né, todo o processo logístico, né, dessa cadeia de suprimentos e assim otimizar e apresentar uma maior rentabilidade para essa empresa. E já nós agradecemos, né, a atenção de todos, né, obrigado.